Olha, o Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu não suspender o leilão de reserva de capacidade de 2026. Essa decisão foi tomada pelo plenário da Corte depois de uma representação do Ministério Público que pedia a paralisação do certame. O tribunal indeferiu essa cautelar, mas abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades no processo de homologação. Para explicar o impacto dessa decisão para o setor elétrico, a gente conversa agora com Joísa Dutra, nossa colunista da CNN Infra. Joísa, seja muito bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Vitor. Mais um assunto emocionante. Na verdade, que está aqui angariando posições. Isso aqui está quase parecendo uma partida de futebol. Tensões aqui de ambos os lados. Muita expectativa para saber o que vai acontecer. Eu gostei de tensões, Joísa. A gente pode falar que o assunto é elétrico. Eu queria começar te perguntando exatamente o que significa a abertura dessa investigação, apesar desse indeferimento, né, de um pedido de interrupção ou de suspensão desse leilão. Eu diria que ele é mais que elétrico, ele é eletrizante. O que a gente tem aqui? Foi realizado em março, 18 e 20 de março, um leilão para contratação de reserva de potência, leilão de reserva de capacidade. O governo celebrou muitos investimentos, seriam mais de 60 bilhões de reais de investimentos, 19 megawatts, pouco mais de 19 megawatts de contratação de potência para os próximos anos, de diversas fontes, termoelétrica, gás natural, carvão, hidrelétrica, diesel e biodiesel no leilão do dia 20 de março. Os agentes começaram a se manifestar, alegando que teria havido competição insuficiente para baixar o preço de alguns daqueles produtos. Aqueles contratos foram leiloados em prazos diferentes, então foram leilões diferentes, e começaram a apontar sobre custos muito elevados, a impactar preços e tarifas. O que tem de diferente nesse momento é crescer este movimento de pleito pelo cancelamento ou para que não haja a adjudicação desse leilão de reserva de capacidade. Ou seja, o que seria essa adjudicação? A ANEEL avançaria para a assinatura dos contratos que resultam aí desses leilões. Joísa, e aí eu queria entender, se evidentemente houve essa recomendação por parte do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, houve algum tipo de falha regulatória por parte da agência reguladora? Houve alguma ausência de atenção por parte da ANEEL? Olha, entendo que não. Entendo que existiram diversas oportunidades de tratativas, de consulta pública, com ampla participação. Alguns agentes que demandam agora o cancelamento, falam de falta de transparência, falta de competitividade. Mas, enfim, existe um rito muito bem estabelecido que é seguido há muito tempo e esse leilão não fugiu disso. Ao contrário, tanta discussão houve que esse leilão, por exemplo, ela é para ter ocorrido em 2025. Alguns competidores argumentaram que teria havido uma mudança de regras extemporânea, desculpa, eu falei 2028 para 2025. E aí, então, aquele leilão chegou a ser cancelado e agora, depois de vários anos, é que foi, então, realizado esse leilão para contratação dessa reserva de potência. E isso é muito importante, porque esse setor se transformou ao longo do tempo. Existe uma participação crescente e acelerada, né, de fontes de energia que são variáveis, que a gente chama solar e eólica. E a integração adequada dessas fontes não depende apenas do aumento da capacidade de geração, mas depende também, por exemplo, da expansão das redes e da capacidade desse sistema suportar as variações que existem ao longo do dia, ao longo do ano, ou mesmo em função de mudanças nas condições climáticas, que é algo que a gente vive, é uma característica dos nossos tempos, inclusive como reconhecido pelo governo através dos planos de adaptação ao clima. Joísa, a partir dessa decisão do Tribunal de Contas, há algum tipo de risco do ponto de vista de percepção da segurança regulatória e, evidentemente, de uma segurança jurídica para essas empresas que estão interessadas no leilão de reserva de capacidade? Bom, agora, nesse momento, existe um conjunto de agentes que está demandando. Não é apenas um, né? Existem grupos de agentes que estão demandando esse cancelamento. Eu diria para você que isso é algo novo.
não é tão claro. Quer dizer, insatisfeitos com o resultado de leilões, é óbvio que existem sempre. Existem aqueles que não conseguem os contratos que viabilizariam expansão, investimentos, retorno e tudo mais. Mas, neste momento, cresce esse coro argumentando que o consumidor não teria sido plenamente atendido, que as consequências vão ser muito perversas. O que acontece? É óbvio que o leilão ocorre, e quando ele ocorre, a gente não sabe exatamente qual teria sido o resultado se a regra fosse outra. Então, os agentes dizem o seguinte: talvez os contratos pudessem não ter sido tão longos, talvez a gente pudesse ter viabilizado outras tecnologias e tudo mais. O fato é que espaço para outras tecnologias, de, por exemplo, armazenamento, bateria ou usinas reversíveis, estão já no radar, estão no horizonte, são os próximos leilões a ocorrer, inclusive como estabelecido ali nas decisões do que a gente chama do Conselho Nacional de Política Energética. Então, os agentes argumentam: mas se esse resultado não foi suficientemente bom, o cancelamento poderia levar a um leilão melhor, com resultados melhores. Isso é wishful thinking, no máximo. Imaginar que não existe um jogo que é subjacente a qualquer um desses resultados, a qualquer um desses leilões, é uma certa inocência, porque essa é a característica das indústrias, essa é a característica das indústrias de infraestrutura. São grupos ali tentando fazer prevalecer os seus interesses. Então, é óbvio que o cancelamento desse leilão não vai levar a um leilão perfeito em sendo realizado. Vai, sim, entendo, gerar uma certa insegurança, porque você imagina, sempre haverá insatisfeitos. E aí, então, depois do resultado do leilão, a gente vai ter que imaginar: será que aqueles insatisfeitos vão ser suficientemente fortes para poder impedir a assinatura dos novos contratos e viabilizar aqueles investimentos? Então, o ponto concreto é: precisamos garantir um bom ambiente de negócios, sim, para além do resultado prático desse leilão.